irmãos queridos, Deus sabe do zelo que eu tenho por esse espaço e como que me custa abrir mão do privilégio de ministrar a palavra de Deus na nossa igreja, nesses cultos de adoração dominicais. Mas aprove ao Espírito Santo e me pareceu bom aos olhos de Deus que convidássemos o Maurício para estar ocupando o púlpito da nossa igreja nessa manhã e nos trazendo assim a palavra de Deus. Porque é amigo, ama o nosso Deus e lida com temas que fazem parte da pauta missionária da nossa igreja, mas vejam só, com a mão na massa, conforme se costuma dizer, com experiência sólida de campo. Então, é alguém que abraçou a missão integral da igreja, mas eu duvido que vocês vão encontrar nas redes sociais Maurício envolvido com política partidária. Maurício permitindo que o seu discurso sofra cooptação por parte de ideologias extremistas. Então, mantém o equilíbrio, mantém o bom senso e fala do que vive, porque ele está nos mais diferentes cantos desse país, levando as boas novas para aqueles que são carentes de tudo. Vocês sabem, tão bem quanto eu, que quando João Batista enviou mensageiros a Cristo, a fim de saber da boca de Cristo se ele de fato era o Messias, profetizado pelo Antigo Testamento, um dos motivos pelos quais João Batista deveria considerar Cristo o Messias, segundo palavra do próprio Cristo, foi o fato de Cristo anunciar o evangelho aos pobres. Vai dizer a João Batista que esse evangelho está sendo pregado aos despossuídos. Um sinal da presença do reino de Deus entre nós, segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Maurício, portanto, tem levado a sério esse chamado que Deus fez à sua igreja. Maurício, querido, é uma honra tê-lo aqui. Que Deus o use. Fale livremente. Você sabe o que eu penso? Sabe o que essa igreja pensa? Então você está em sua casa. Que Deus te conceda graça em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Estou muito honrado e muito contente de estar nessa casa, pela admiração que eu tenho por algumas pessoas que estão aqui, e também pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus. Eu fico sempre muito feliz de voltar ao Rio de Janeiro. Eu venho de Curitiba, eu moro lá, porque além de ser a cidade onde eu nasci, embora eu saí daqui com 2 anos de idade, a minha família se mudou para Curitiba, essa cidade ela é um marco também na história da minha trajetória ministerial e missionária. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu já tinha decidido entregar minha vida para a obra missionária. Estou muito feliz também de estar numa conferência missionária, e eu sempre digo que a fé cristã é uma fé intrinsecamente missionária. Ser cristão é ser um missionário. Nós não podemos terceirizar missões, isso é tarefa de todos nós. Tanto numa perspectiva missional, local, onde todo cristão se vê como um agente de reconciliação, quanto no envio para aqueles que vão para os lugares mais negligenciados da palavra e de obra. E há 20 e poucos anos atrás, quando eu já tinha decidido entregar minha vida para a obra missionária, eu fui convidado para ministrar numa escola de treinamento missionário, e aí tinha acontecido recentemente a chacina de Vigário Geral. E estava sendo inaugurado um projeto social lá na comunidade, Casa da Paz. Eu fui convidado a participar, feliz da vida, na minha ingenuidade de 22, 23 anos de idade,
querendo servir a Deus na obra missionária, caminhando pela comunidade, eu vi uma igreja em cada esquina. Como hoje eu ainda vejo, estamos numa das cidades mais evangelizadas do Brasil. Versículo para tudo quanto é lado. E caminhando com um sociólogo não cristão, famoso, eu perguntei para ele, escuta, e o papel das comunidades de fé aqui? A diferença que elas fazem? Esperando ouvir dele, graças a Deus que eles estão aqui. Que se não fosse eles, aí sim ia ser difícil, né? Mas ele trouxe essa frase que eu coloquei na introdução do livro que eu lancei esse ano e que eu nunca mais esqueci. Ele disse, eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu não acredito em grupos que falam de amor. Nós temos uma proclamação, nós temos um discurso, nós temos uma mensagem, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Contava ontem para o grupo de jovens, que quando eu ouvi aquilo, eu levei um tapa na cara, porque eu acreditava e continuo acreditando, e é por isso que eu estou aqui nessa manhã, que a Igreja de Jesus Cristo é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. Nós temos a palavra de reconciliação, a palavra da redenção. Isso aumenta a nossa responsabilidade. E quando eu vi aquilo, eu decidi, e eu tenho feito isso nos últimos 25 anos, que eu trabalharia. Por isso essa oração hoje de manhã foi tão importante para mim. Eu trabalharia para nunca mais ouvir isto de um incrédulo no Brasil. Eu trabalharia por uma igreja serva, uma igreja transformadora, uma igreja que de fato sinalizasse o reino de Deus na cidade e não estivesse apenas voltada para si. Eu já tinha tido uma experiência transcultural, eu servi no leste europeu, na Romênia, contexto de guerra, mas o meu desejo era voltar para o Brasil e viver esse reino. Eu queria experimentar esse reino chegando. E aí depois eu não vou contar aqui detalhes, porque eu não quero perder o tempo da administração propriamente dita. Aí eu fundei o CAD, que é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Eu fiquei 14 anos morando numa comunidade de alta vulnerabilidade. Eu vi essa comunidade ser transformada. Os meus filhos estudaram na escola que o CAD fundou na comunidade. Hoje os nossos líderes são as criancinhas que nós cuidávamos com 4, 5 anos. São os nossos educadores sociais. São os nossos gestores. E recentemente realizamos o sonho de ter um projeto no Rio de Janeiro. Já estamos lá com quase 300 crianças sendo atendidas dentro do Complexo da Maré, aqui no Rio, no Morro do Tibau. Começamos com 20 crianças, hoje são 17 mil beneficiários nas comunidades, algumas das comunidades mais vulneráveis do Brasil. Eu digo isso como encorajamento para você não desprezar os pequenos começos. Tenho a honra de estar hoje no Conselho Nacional de Assistência Social. 6 organizações no Brasil apenas têm assento nesse conselho, que delibera sobre a política nacional de assistência social. O CAD é uma dessas 6. 2 que estão lá são evangélicas. Somos maioria. Quando tentamos a primeira vez, os evangélicos não sabiam nem o que era aquilo, não apareceram nem para votar. Mas estamos lá no espaço de incidência política, como Antônio falou, não para defender uma política partidária, mas para defender uma política pública. Defender uma estrutura justa, dentro de uma visão cristã de mundo, que já desde o Antigo Testamento anunciava o cuidado do órfão, da viúva, do estrangeiro. Quem é o órfão, viúva, estrangeiro? São os mais vulneráveis. E numa concepção não de caridade cristã que nós temos hoje, que se talvez eu me emocionar, talvez eu ajude alguém. Não, em Israel isso era do marco legal, era da estrutura jurídica. Era lei em Israel. Ano sabático, ano do jubileu, perdão da dívida, o pousinho da terra, para que, como diz a palavra de Deuteronômio 15, para que entre ti não haja pobre. Esse era o desígnio original de Deus. Quando eu fui para a África a primeira vez,
A gente tem ido para lá apoiar alguns missionários que estão no campo e ensinar os missionários, ajudar os missionários a implantarem projetos sociais, porque esse é outro problema. O missionário vai para o campo transcultural, ele tem o preparo teológico, ele vai para implantar igrejas, isso é muito bom, ele deve continuar fazendo isso. Mas o que o missionário está fazendo no campo? Esse ano eu já estive em Marrocos, por exemplo, abrindo escolas, implantando clínicas de saúde, ensinando a plantar, trabalhando com a Unesco em defesa de direitos de criança e adolescente, denunciando o tráfico humano. Ele está envolvido com projetos sociais porque a vida pede isso, a vida real pede isso, o campo exige da igreja esse paradigma integral de intervenção, de ação sociomissionária. E numa dessas viagens, a primeira viagem que eu fiz, na verdade, faz tempo já, em 1995, o Mandela, eu fui para a África do Sul, o Mandela tinha acabado de ser eleito presidente na África do Sul. Nós celebrávamos esse momento com os meus amigos que lá viviam, e eu fiquei hospedado na casa de crentes brancos africaners, típicos. E sentados à mesa, ele querendo saber, o chefe lá da família querendo saber mais sobre o Brasil, a nossa realidade, para minha surpresa, ele começou a falar da indignação que ele estava vivendo, porque, afinal de contas, o apartheid tinha caído. Eu falei, o quê? Ele falou, é um absurdo. E ele começou a mostrar na Bíblia para mim uma teologia para o apartheid. Ao invés de adequar a visão de mundo dele à verdade, ele adequou a verdade à visão de mundo dele. A Bíblia foi usada para sustentar o sistema escravocrata. A Bíblia é a mãe de todas as heresias, irmãos. Se eu fizer uma leitura fora de contexto, eu posso tirar o que eu quiser daqui. A gente tem visto aberrações nas redes sociais de líderes usando a Bíblia. O que é a teologia da prosperidade? Eu faço essa leitura, se não, usar da Bíblia, utilizar a teologia para a sacralização do sistema capitalista e do ideal de ascensão social da classe média. Transformando Deus num Papai Noel cósmico, que existe para me servir e para me abençoar. Não sou eu que existo para servir a Deus, Ele que me serve. Ou seja, é uma maneira de, na visão de mundo que nós temos, a maneira como nós interpretamos a vida, a realidade, nós distorcemos o conteúdo bíblico aceito historicamente pela igreja e por seus reformadores, para colocar a palavra de Deus a serviço da minha visão de mundo ou da minha ideologia. Ou seja, quando eu me aproximo das Escrituras para compreender a verdade de Deus, e embora nós reforcemos, o sacerdócio universal dos crentes, o livre exame das Escrituras, a Bíblia não é tão simples assim, no sentido que é uma biblioteca, 66 livros, nos originais hebraico, aramaico, grego, e em contextos muito diferentes do nosso, então pode dar margem para alguma confusão, não é verdade? E é por isso que, ao me aproximar da verdade que Deus revelou para nós, eu necessariamente preciso usar óculos. E eu não estou me referindo a esses óculos. Todos nós precisamos usar óculos para compreender as Escrituras, ou para compreender a vida, ou para dar sentido à vida, e para dar significado ao mundo. São os óculos da nossa mente e do nosso coração. São os óculos da nossa cultura, da nossa experiência religiosa, o que a nossa família nos ensinou, das nossas experiências subjetivas mais profundas. Nós podemos chamar esses óculos, vamos dar 2 nomes chiques para isso, mas são os óculos, como chave hermenêutica ou como mediação socioanalítica. Ou seja, é o filtro através do qual nós damos sentido às Escrituras. Não tem como ir sem óculos, não tem como ir totalmente isento.
Eu posso, por exemplo, ler o livro de Êxodo, todos vocês, a maioria já devem ter lido o livro de Êxodo, a história de um povo oprimido, diante de um povo opressor, povo de Israel diante do povo do Egito. Eu olho aquilo e falo, nossa, mas que história, né? Deus levanta um grande libertador, Moisés tira o povo de Israel, leva para uma terra que emana leite e mel. Eu olho aquilo sobe, aquilo chama a minha atenção. Eu estou na América Latina, na década de 60, ditaduras políticas, altíssima desigualdade social, um povo oprimido, um povo opressor. Jesus se transforma num ativista sociopolítico. Eu começo a dar sentido ao todo das Escrituras a partir de uma parte dela. Eu tento dar significado ao todo, a partir de uma parte da verdade nasce uma teologia. É uma maneira de explicar o mundo, é uma maneira de dar sentido a este mundo, nesse diálogo com a revelação de Deus. Uma teologia muito forte na América Latina, principalmente no seio da Igreja Católica, décadas de 60, 70, 80, entrou em denominações históricas, teologia da libertação. Como sistema teológico, equívoco hermenêutico. O equívoco interpretativo pode conter uma parte da verdade, mas não deve fazer essa mediação socioanalítica, porque não dá conta do todo da revelação. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu posso também, por outro lado, ver os atos dos apóstolos, os sinais, os prodígios, as maravilhas, e achar que Deus só existe para fazer isso. E todo culto tem que ter um cego vendo, um coxo andando. Ou eu posso ver aqueles versículos que falam de prosperidade, que o conceito bíblico de prosperidade é diferente do conceito de mercado capitalista de prosperidade, mas eu posso, se falar isso de prosperidade, eu transformo nisso, porque é o que dá sentido para mim. Chaves hermenêuticas que distorcem a realidade. Se o meu óculos não está bem ajustado, não foi bem ajustado pelo meu oftalmologista, eu estou vendo nesse exato momento todos vocês de uma maneira distorcida. Muito bem. Qual deve ser, então, a chave hermenêutica das Escrituras? Qual é a chave interpretativa das Escrituras? Qual é o tema das Escrituras? Qual foi o assunto sobre o qual Jesus Cristo mais ensinou? Qual é a razão última da existência da igreja? Por que, afinal de contas, estamos aqui? E eu creio, e eu e muitas outras pessoas creem, que a chave hermenêutica é o reino de Deus. E a compreensão da teologia do reino é fundamental para uma ação transformadora da igreja, equilibrada e coerente. Não adianta eu falar para vocês de engajamento social, de serviço, se vocês não tiverem uma sólida teologia de reino. Porque mais dia, menos dia, se vocês estiverem voltados só para a questão interna de igreja local, se vocês não compreenderem a oniabrangência do reinado de Cristo, os chamados para a ação extra-eclesiástica, da teologia de reino, decorre uma teologia vocacional. Eu falei muito isso ontem com os jovens. Todo cristão tem um chamado, todo cristão tem uma vocação. Sem essa teologia de reino, a igreja vai continuar, eu não diria na irrelevância social, mas muito menos relevante do que ela poderia. Reino de Deus, o assunto sobre o qual Jesus mais ensinou. Nós precisamos entender o reino de Deus, o assunto das parábolas. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Quantos aqui nessa manhã, o reino de Deus já é chegado na sua vida? Levantem a mão. Bem alto. O reino de Deus já chegou na sua vida? Amém?
Quais são as evidências disso? O reino de Deus é real, né? Ele não é uma abstração vaga, que você não consegue delimitar. Ele é invisível, mas ele é real. Então, quais são as evidências de que o reino de Deus já chegou na sua vida? Cadê esse reino? Como que ele se manifesta? Será que dá para ter duas pessoas sentadas aqui nas cadeiras à minha frente? Uma, o reino de Deus chegou na vida dela, outra não. Tem diferença? Qual a definição de reino de Deus? Na verdade, é isso que eu estou perguntando, né? Poderíamos dar muitas definições, né? A Bíblia fala bastante sobre isso, poderíamos falar horas, semanas, meses sobre reino, mas eu gosto de uma definição muito simples de reino de Deus, para a gente não esquecer mais. Reino de Deus é todo lugar, é todo ambiente aonde Deus reina. O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus. Por isso que ele nos ensinou a orar, Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino, seja feita a tua. O reino de Deus está associado à vontade de Deus. Então, quando eu pergunto, o reino de Deus já chegou à sua vida? O que eu estou perguntando é, quem governa a sua vida? Qual é a vontade última que governa a sua vida? Nós podemos ter aqui um belíssimo jargão, irmãos. Nós podemos ter uma belíssima liturgia. Mas se não é Deus que está reinando, não tem reino de Deus. E eu posso fazer a seguinte pergunta: por que essa igreja existe? Por que vocês existem? Por que vocês estão aqui? Por que vocês se reúnem? E vocês poderão dar inúmeras respostas, todas elas legítimas e corretas até. Não, nós existimos para adorar, para servir, para abençoar, para alcançar as nações, seja o que for. Mas se você espremer bem, lá no final, a razão última da existência da igreja é para que Deus governe, para que o reino venha. E pasmem, irmãos, o reino de Deus é um reino terreno. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como era feita no céu. O reino é dos céus, mas é para ele vir para a terra. A briga é aqui. Quando eu estava iniciando a minha jornada missionária, pedindo direcionamento de Deus, já tinha estudado, já tinha me graduado, eu entrei num certo conflito de dois paradigmas missiológicos, que não estão necessariamente no conflito, numa dualidade, mas essa coisa do, o que é, já que quero ser missionário, o que é a obra missionária da igreja? O povoamento do céu ou o discipulado das nações? Por que essa igreja está aqui? Para povoar o céu ou para discipular essa cidade? O reino de Deus é para a terra. O reino agora, amém? Mas ainda não. Assim é o reino, um reino que é para agora, ainda que não completamente. E Jesus falou isso inúmeras vezes, e João Batista anunciou a chegada do reino. O reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus é chegado a vós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus é chegado a vocês. Anunciando o reino de Deus de cidade em cidade. Nas parábolas, o reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é como não sei o quê. É reino, 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 muito reino. Pouco falou da eclésia, da igreja. A igreja é a comunidade do reino. A igreja
tem uma mensagem, e a mensagem do reino deve ser o eixo que move a vida da igreja, sua proclamação central e sua vida. O propósito da igreja é estabelecer o reino de Deus, ou sinalizar, ou antecipar a chegada desse reino. A mensagem da igreja é o evangelho do reino. Entender paradigma de reino, entender o paradigma tríade teológica, reformada, criação, queda e redenção. E aqui eu já quero trazer para vocês o fundamento da ação, nós estamos usando o termo agora, sócio-missionária da igreja. Qual é o fundamento da ação sócio-missionária da igreja? Criação, queda e redenção. Dentro desse paradigma, dessa chave hermenêutica, que traz uma coerência das escrituras, histórica, reconhecida pelos pais da igreja, os reformadores disseram que a Bíblia fala de uma tríade. A Bíblia é a história de uma criação, de uma queda, de uma redenção. Criação. Quantos aqui creem que Deus é o Criador de todas as coisas? Levantem a mão. Amém? Então, isso não é nem, eu diria, nem teológico, isso é lógico. Se Deus é o Criador de todas as coisas, não pode haver nenhuma dimensão da vida criada sobre a qual Ele não deva governar. Ou sobre a qual a palavra de Deus não tenha algo a dizer. Aqui está o fundamento da integralidade da missão. A gente costuma enfatizar o Deus Salvador, mas antes dele ser o Deus Salvador, Ele é o Deus Criador. E a criação é boa, e Ele ama a sua criação. E Ele tinha propósitos de plenitude para a sua criação. Muito bem. Os plenos desígnios de Deus se cumpriram? Lá quando a gente vê a ordem criacional de Gênesis 1 e 2, não, teve um probleminha, né? Teve um probleminha na caminhada. Qual é o segundo elemento da tríade? Queda. Vamos falar sobre a queda? Sabe por que na teologia de reino é tão importante falar sobre a queda? Porque o terceiro elemento da tríade, qual que é ele? Redenção. Só existe por causa do segundo. Né? Só existe uma redenção porque houve uma. Então, para entender a redenção, primeiro eu tenho que entender a queda. E para entender missões, estamos numa conferência missionária, né? Para eu entender a missão da igreja, eu tenho que entender a redenção. Só que para entender redenção, primeiro eu tenho que entender queda. Então, para a gente entender melhor a queda, eu faço a seguinte pergunta: quais foram as dimensões da criação que foram afetadas pela queda? Quais aspectos da criação que foram afetados pela queda? Todos. Não só a alma humana. Aqui eu já tenho o fundamento para a ação social transformadora. Tudo caiu. Tudo é menos do que deveria ser por causa do pecado. Tudo foi manchado pelo pecado. Não apenas almas humanas. Depravação total é a amplitude do pecado. É a condição humana longe de Deus, de inimizade contra Deus. É uma criação debaixo de maldição. Essa é a condição. E é muito importante entender a queda, principalmente para nós que atuamos na área, eu diria na área social, ou com os excluídos, com os desprezados, com os humilhados. Eu contava ontem para os jovens, eu tive o privilégio, a honra, de fazer parte da equipe técnica. Eu tenho um mestrado em antropologia social, que fez o diagnóstico da realidade social da infância e da adolescência do município de Curitiba. Essa foi uma iniciativa da sociedade civil. Foi uma iniciativa da sociedade civil. Arrumaram lá? Isso é um sinal do reino, né? O sinal da queda foi superado aqui. Muito bem. A sociedade civil, através do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, tomou a iniciativa e disse: nós queremos saber tudo sobre a realidade social da nossa infância, da nossa adolescência. 1 ano de pesquisa, 40 pessoas em campo, um projeto de R$1 milhão, só para diagnosticar e orientar políticas públicas. Eu fazia parte dessa equipe,
E como a minha formação é em pesquisa qualitativa, né, como antropólogo, eles disseram lá, Maurício, é o seguinte, a gente quer que você fique com a pesquisa, a descrição densa, que são os relatos de vida. Ou seja, o meu trabalho não era dizer, embora isso também seja muito importante, lógico, mas não era dizer quantas crianças estavam fora da escola, na cidade. Eu tinha que entrevistar a criança e a família dela e penetrar na realidade dessa criança. Eu fui em casas de acolhimento, onde temos crianças cuja vulnerabilidade era tão forte que o Estado teve que tirar essa criança da própria família porque ela corria risco. Como chega uma criança dessa numa casa de acolhimento? Eu entrevistei criança em situação de rua. Eu entrevistei uma mãe cujo filho adolescente foi assassinado pelas costas por um agente do Estado. E para cada entrevista dessa, eu tinha que olhar no olho da pessoa. E uma delas chamou a minha atenção, que eu não abrigo para crianças que já perderam o poder familiar. Olhar no olho de um menininho de 7 anos, eu tinha que perguntar, você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está aqui? E ouvi ele dizer, é que o meu padrasto me obrigava a ver ele tendo relação sexual com a minha mãe. É que o meu pai, ele bebia, sabe, moço? E quando isso acontecia, ele me batia tanto. Eu chegava a desmaiar e ele ia acabar me matando. E sair dali, ir para a igreja, levantar os braços para um Deus que é santo. Alguém que é todo poder e todo amor. Ou seja, quem governa o universo é o supremo amor, mas pode tudo. No entanto, eu acabo de sair de uma entrevista dessa. Sabe por que eu ainda não estou tomando tarja preta? Espera aí, eu estou debaixo do regime da queda. Não vai ser sempre assim. Um dia tudo vai mudar. Porque por definição, irmãos, a redenção não pode ser menor do que a queda. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a queda fez todo esse estrago, imagina a reconciliação de todas as coisas que nos é concedida pelo sangue de Jesus derramado. Como a igreja pode ter uma missiologia reduzida? Como ela pode entender que o chamado dela é o povoamento do céu, que demora tanto para chegar? É não entender minimamente criação, queda e redenção. É não confiar no poder redentor de Cristo. A redenção é maior que a queda. A redenção é mais abrangente do que a queda. E é essa redenção que é o fundamento para a ação missionária da igreja. Como pode alguém dizer que missão integral é uma ideologia política se apropriando do conteúdo teológico? Uma coisa rasa do século XIX. Eu estou falando de uma teologia aqui, isso vem de Gênesis 1. Maurício, onde que está esse fundamento da integralidade da missão? De Gênesis a Apocalipse. Mas se você quer um texto, tem vários textos que mostram isso. Colossenses 1, 15 a 20. Pelo sangue da sua cruz, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Atos 3, 21, Pedro diante do Sinédrio, até o fim da restauração de todas as coisas. Entender isso, igreja, o chamado da igreja, a missão da igreja,
como cooperadores da Missio Dei. Deus é em missão, Deus está em missão, nós somos só cooperadores com Ele. Ele nos dá esse privilégio. O que Deus está fazendo então, para que eu possa ser um bom cooperador com Ele? Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas. A partir dessa teologia de reino, há lugar para todos. Todos vocês são missionários. Não importa o domínio social ou a esfera de soberania, os termos variam com o filósofo que ensinou. Chamado vocacional da igreja diz respeito a todas as áreas da vida, como agentes de reconciliação de todas as coisas. Quando o evangelho chegou, eu preciso resumir isso. Daria para a gente falar muito mais sobre isso, mas quando o evangelho chegou na Palestina, a cultura predominante era a cultura greco-romana. Os romanos dominavam militarmente, os gregos, a cultura grega predominava, tanto que o evangelho, o Novo Testamento original é na língua grega. E a mediação socioanalítica, esse termo que eu já usei, a cosmovisão grega era dual, ou dicotômica. Para os gregos antigos, tudo que era espiritual era sagrado e tudo que era físico, material, era profano. A matéria era má para o grego, por ser matéria. Isso é bíblico? Não. A cosmovisão hebraica era holística. Deus era chamado de castelo forte, de alto refúgio, de minha fortaleza. Entra os gregos, começa a abstrair. Deus é onipresente, é onisciente, conceitos abstratos. Os hebreus já traziam caráter mais integrado e holístico na sua interpretação de mundo, na maneira como eles davam sentido ao mundo. Os gregos, cujo pensamento influenciou decisivamente a maneira ocidental de ver as coisas, dicotomizavam a realidade, era assim que eles davam sentido ao mundo. Entra o evangelho. Para um segmento da igreja, uma parte da igreja, o evangelho foi aceito como um verniz, mas a estrutura de pensamento permaneceu dual. Ou seja, tudo que é espiritual é santo, é sagrado, é de Deus. E tudo que é físico, material, ou de determinados domínios sociais, é profano ou secular. Palavrinha infeliz, tá? Secular. Olha que Deus pequenininho. O dualismo grego influenciou o chamado gnosticismo evangélico. Tá? No gnosticismo evangélico, Deus se interessa pelas coisas, entre aspas, sagradas. A moral, a graça, a fé, a ética, missões, teologia, evangelismo, discipulado, devocionais, guerra espiritual. Alguém aqui vai dizer que essas coisas não são coisas de Deus? Mas tem um andar de baixo que é natural, é inferior ou é secular. E aí entram áreas da vida, trabalho. Falamos bastante sobre isso ontem com os jovens. A maioria dos cristãos não consegue linkar o que fazem segunda-feira, 8 horas da manhã, com o reino de Deus. É secular. Que vida fragmentada. Razão. Não pensa muito não, só creia, já viu isso? Não pensa muito não. Não é bíblico. Vinde, arrazoai comigo, diz o Senhor. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia elogia os bereanos que foram fazer a inquirição e a averiguação. Negócios, política, então já é o terceiro, o andar de baixo, né? Já é do diabo mesmo. Não é nem secular, né? Quando a política é a esfera das relações de poder, meu Deus. O conteúdo do evangelho é intrinsecamente político. A palavra evangelho é uma palavra do domínio, pasmem, irmãos, político e não religioso.
Evangelho era quando um general romano estendia o governo de César e voltava para Roma trazendo boas novas. A palavra evangelho tem conotação intrinsecamente política. O domínio da política tem o poder de potencializar a maldade ou a bondade. Cristo tem que ser o senhor desse domínio social também. A ciência, a maioria das pessoas entende a ciência como um domínio neutro, secular. Não existe ciência neutra. Principalmente em ciências sociais, mas não só. Todas as ciências toda a produção de conhecimento está a serviço de uma visão de mundo. Aí entra a mídia, as artes, e aí entra a justiça social, é o plano inferior. Isso é dualismo grego. Esse mesmo dualismo sagrado profano entra na esfera vocacional, falávamos ontem. Vida perfeita e vida permitida, isso de Eusébio, século IV, essa discussão é antiga. Eusébio foi o pai desse clericalismo, quando ele pegou essa mesma dualidade e aplicou para o campo vocacional. Quem que tinha vida perfeita? Sacerdotes e reis. Quem que tinha vida permitida, inferior? Donas de casa, comerciantes, agricultores, artesãos. Nós vivemos esse mesmo dualismo hoje. Como queremos mudar o Rio de Janeiro e o Brasil sem a desconstrução desse dualismo? Não mudaremos. A reforma, esse dualismo separou evangelismo e ação social, fé e obras, clero, laicato, céu e terra. Isso é algo da nossa cabeça, não é bíblico. O reino de Deus, ele é abrangente. O reino de Deus não faz essa fragmentação. O reino de Deus é o governo total de Deus. A pergunta, o que é mais importante, evangelismo ou ação social? A pergunta é errada. Porque a pergunta parte de uma pressuposição dual. E eu estou, felizmente, numa igreja reformada. Um dos lemas da reforma, um dos motes da reforma foi a desconstrução desse dualismo. Passa aí o próximo slide. Através do conceito de vida coram Deo. Diante de Deus ou perante a face de Deus. O todo da vida deve ser vivido diante da face de Deus. A reforma trouxe essa integralidade, rompeu com a fragmentação. E antes da gente falar de conferência missionária, irmãos, e de alcançar os confins da terra, que eu acho que a gente tem que fazer e falar, estamos aqui apoiando Perspectivas, como uma das melhores iniciativas que temos hoje na igreja brasileira. Eu queria só dar um exemplo para vocês, que vocês levem para o dia de vocês, amanhã, nesse Rio de Janeiro, sobre o qual nós oramos nessa manhã. Traz uma cadeira para mim, por favor, irmão. Traz essa cadeira, por favor. Um exemplo muito simples, mas real, mas que você não vai esquecer. Você vai lembrar disso não apenas no domingo, o dia do culto, mas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu tenho nas minhas mãos aqui uma cadeira. Ao olhar para a cadeira, faz de conta que essa cadeira é feita de madeira talhada. Foi um carpinteiro que fez essa cadeira. Tá? Ao olhar para a cadeira, eu posso saber se o carpinteiro que a fez é cristão ou não? Dá para saber se quem fez a cadeira é cristão ou não é? Hoje o gnosticismo ia colocar um peixinho aqui, né? Um peixinho, um versículo bíblico, né? Alguma coisa assim. Isso é coisa do gnosticismo evangélico. Mas essa é uma história real da época da Reforma. Tinha um carpinteiro cristão. Ele fazia cadeiras de madeira talhada. E sabe o que as pessoas faziam? Elas olhavam o fundo da cadeira. Se o fundo da cadeira, onde ninguém vê, fosse feito com a mesma excelência do que o encosto, onde todo mundo vê, o carpinteiro era cristão.
porque ele fazia a cadeira para a glória de Deus. A cadeira era o ato de adoração dele a Deus. Imagina a igreja do Rio de Janeiro vivendo isso. Imagina a igreja do Rio de Janeiro vivendo corandeu. Não tem hostes do inferno que resistam. E para concluir, passa lá o próximo slide, eu vou concluir agora. Passa, não é esse que eu quero concluir. Quero concluir com essa frase de Abraham Kuyper, reformador holandês. Fundou a Universidade Livre de Amsterdã, pastor, serviu com agricultores pobres no interior da Holanda. E sabe o que mudou a vida de Abraham Kuyper? As suas ovelhas viviam a vida corandeu. Agricultores simples que plantavam para a glória de Deus. A colheita era um culto para a glória de Deus. E a transformação que ele sofreu por causa das suas ovelhas gerou um dos grandes pensadores de reforma social. E é atribuída a ele esta frase, proferida em 1898, em Princeton. Vamos ler juntos? Não há pouco entusiasmo nesse é meu. Eu acho que Jesus está mais, apesar de tudo, ele está mais entusiasmado do que nós, né? Então vamos ler de novo? Amém? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus, ele merece. Amém, irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade incrível de estar com vocês. Antônio, é uma bênção estar aqui. Parabéns pelas iniciativas, pela conferência missionária. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela sua igreja que se reúne aqui nesse local, amada igreja chamada pelo teu nome. Cumpra, Senhor Deus, todos os planos e propósitos que o Senhor tem na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades, as dores, os anseios, as crises. Seu Deus forte de cada um deles, Pai. Seja Deus nas nossas vidas. O Deus provedor, o Deus presente, o Deus amoroso, o nosso Pai. O Deus que vai conduzir cada um que está aqui mansamente, Pai. Mas que seja também uma igreja serva, uma igreja transformadora. Uma igreja missional e missionária. Uma igreja que discerne o seu contexto na sua geração. Uma igreja discipuladora dessa cidade. Não mais uma igreja dentre tantas. Uma igreja que faz diferença, que entende reino de Deus. E que clama, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino sobre as nossas vidas, venha o teu reino sobre a igreja, venha o teu reino sobre a cidade do Rio de Janeiro, venha o teu reino sobre o Brasil. Governe sobre nós, Senhor Deus. Esse é o clamor da tua igreja, essa é a oração mais falada, mais proclamada, e é a oração que mais uma vez nós fazemos nessa manhã. Venha o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.